O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Grande é o nosso Deus. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Não tem limite. A paz do Senhor nessa tarde, né? A graça e paz. Nós iniciamos mais uma semana, mais uma segunda-feira, né? Já estamos em novembro, já estamos próximos, né, de findar mais um ano. Então nós só temos a agradecer nesse dia, né? Agradecer por amanhecermos mais um dia com vida, amanhecermos mais um dia com disposição para romper mais uma semana, né? Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de amor, nesse momento, Deus, nós clamamos a cobertura preciosa do sangue de Jesus, porque sabemos, Deus, que através dessa cobertura vem paz, vem vida e vem poder e graça do alto céu para nos proteger, para nos dar os livramentos a qual necessitamos a cada momento. Que o Senhor venha estar conosco nessa reflexão bíblica, que o Senhor venha passar conosco, visitando os nossos corações, que o Senhor possa nesta hora, Deus, abrir os altos céus, enviar, Deus, exército de anjos, para guerrear em prol das nossas vidas, porque somos dependentes da Tua misericórdia, somos dependentes do Senhor. Sabemos que tudo é do Senhor e tudo é para o Senhor. Se louvamos nesse dia, se temos vida, é porque estamos na dependência do Senhor. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. O tema dessa tarde, o Senhor me deu e eu gostei muito. E eu quero dizer para os amados ouvintes que a partir deste momento, larga tudo o que você está fazendo. Você, dona de casa, sim, olha aí seu fogão, seu fogo aceso, mas larga as preocupações nesse momento. Larga os fardos. Nesse momento, Deus vai falar contigo, porque os céus já se encontram abertos. E a vontade de Deus é imutável nessa tarde, que é abençoar a sua vida. O tema dessa tarde é assim: podem arrancar a túnica, mas a intimidade com Deus permanece. Eu quero começar a nossa reflexão bíblica nessa tarde contando uma história. Havia um menino, e esse menino, ele fez um barquinho a qual ele gostava. Nos fundos da sua casa havia tipo um riozinho, né, um corgozinho, e ele gostava de pôr aquele barquinho ali. A vida daquele menino era aquele barquinho. Mas um dia o barquinho se distanciou um pouquinho mais e a criança não conseguiu pegar e ele desceu. E aquela criança ficou muito triste, muito contrita, porque ela gostava muito daquele barquinho. E o vizinho que estava algumas casas mais para baixo, o fundo das casas dava para esse córrego, ele achou o barquinho e pegou e foi para a sua casa. E se passaram-se alguns dias. E aquele menino um dia viu o barquinho com essa outra criança e disse assim: é o meu barquinho, fui eu que fiz esse barquinho. Então pode me entregar, que alegria que eu estou. E o menino disse assim: eu não vou te entregar. Aí o menino falou assim: por que não? Fui eu que fiz. Mas você perdeu o barquinho e eu encontrei. Então o barquinho agora é meu, não é mais seu. E aquele menino começou a ficar com os olhos cheios de água e disse assim: e se eu comprar o barquinho? E o menino que encontrou disse assim: aí eu te vendo, porque você perdeu e eu encontrei o barquinho. E aquele menino rapidamente correu na sua casa. Ele tinha um porco grande com muitas moedas, ele quebrou, contou, colocou numa sacolinha, esse caso é verdadeiro, e foi na casa daquele menino
e disse assim: eu vou comprar o barquinho. E o menino vendeu o barquinho. E ele voltou para casa, feliz com aquele barquinho, como uma mãe que tem um neném que está ali naquele aconchego com aquele bebê. Ai, o meu barquinho, agora você é 2 vezes meu, porque eu fiz você, por um momento eu te perdi, mas eu comprei, eu resgatei você. E o que Deus quer falar nessa tarde com você, meu amado ouvinte? Ele quer dizer que nós, antes de conhecermos Deus, nós estávamos nas mãos do inimigo, nas mãos de Satanás. Mas Deus nos fez. E quando Deus enviou o seu único filho à terra, e ele peregrinou por 33 anos, passou pelas aflições, pelas tormentas, passou pelos desafios do deserto, foi afrontado, foi açoitado, mas quando ele foi crucificado, ali Deus pagou o alto preço em prol das nossas vidas. Então eu quero dizer que assim como esse barquinho voltou para as mãos da criança que havia feito, assim somos nós. Quem sabe nessa tarde existem pessoas que ainda não têm uma denominação, um pastor, não tem um lugar para falar com Deus. Quem sabe nessa tarde você está desviado. Quem sabe você pensa que você é um barquinho perdido. Mas a palavra de Deus diz: você não está perdido, porque Deus te fez e Ele te comprou na cruz do Calvário. E agora nós vamos entrar na palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13, que diz assim: amados, não estranhais a ardente prova que vem sobre vós, para vós tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijais e alegrais. Amém, meus amados? Nós, nessa tarde, iremos trabalhar na vida de José, porque José, ele tinha uma túnica, né? Vamos recapitular rapidamente, porque os minutos voam. José, ele era filho de Jacó, né? Que veio a ser Israel, depois que ele teve aquele confronto com o anjo, e o anjo deu a bênção, né, a Jacó, e Jacó se transformou o nome em Israel. Jacó tinha 12 filhos, mas José era o filho, o xodó de Israel, né? O filhinho a qual Deus havia escolhido para uma grande obra, que viria a ser um libertador. E a palavra de Deus diz que um dia Israel, Jacó, deu a José uma túnica com muitas cores. E ali os seus irmãos tiveram inveja, os seus irmãos encheram o coração de ira. E a palavra de Deus diz, no capítulo 37 de Gênesis, que José teve 2 sonhos. E nos 2 sonhos, Deus o exaltava sobre os seus irmãos e sobre os seus pais. E os irmãos de José encheram o coração de ira, de inveja, com vontade de aniquilar José. Porque no Velho Testamento, uma pessoa que tinha uma túnica, a túnica era excelência. A túnica, ela significava não só excelência, mas também soberania, autoridade. E José sempre estava portado daquela túnica. E um dia eles foram apacentar os seus irmãos, os rebanhos. E o pai de José, Israel, Jacó, disse assim: José, eu gostaria muito que você fosse até os seus irmãos ver se está tudo certo. E José foi. E a palavra de Deus diz em capítulo 37 de Gênesis, versículo 23, diz assim: e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica,
a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-a e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Aqui nós entramos com o nosso tema dessa tarde. Podem arrancar a túnica, mas a intimidade com Deus permanece. Aleluia. Halabasube de canturi de faia. Hanai shanai decide que demanto nesse de fácil. Eu vejo Deus de que demanto e de fácil entrando em vidas, em corações que estão desesperançosos nessa tarde, pensando que não há mais jeito. Mas Deus diz que há jeito, e tu entenderás a voz de Deus sobre a tua vida neste momento. Halabasube de que demanto desse de canto labanaia. E a palavra de Deus diz que José foi lançado na cisterna. E seus irmãos começaram a arquitetar. Tiramos a vida de José, o que fazemos com José? E ali o seu irmão disse, não vamos arrancar o sangue do nosso irmão. Nós já arrancamos a túnica, nós vamos dar umas rasgadas nela e vamos matar uma fera feroz, encher de sangue a túnica, vamos levar para o nosso pai e vamos dizer que José está morto. E assim fizeram. Mas antes de fazerem, quando José estava na cisterna, meu amado ouvinte, eles se alimentaram, eles riam, e ele lá embaixo na cisterna. A cisterna é bem fundo. Mas ali eles venderam José. Quem sabe as pessoas têm te caluniado devido às suas adversidades, às suas lutas, aos projetos que você tem passado. Porque eu quero dizer, José, ele entrou nesse processo do casulo. Porque nós sabemos que uma largata, quando ela entra no casulo, todo mundo tem nojo da largata, não é verdade? Se alguém vê uma largata, quer matar. Mas quando ela entra no casulo, ela tem um tempo de se transformar em uma borboleta. E dizem os cientistas que ninguém pode quebrar o casulo. Porque se quebrar, a borboleta não sai perfeita e não voa. Então, quem sabe, o que você está passando para o homem é o fim da sua história. Mas para Deus, você está dentro do casulo para passar as experiências de transformação, de metamorfose, de se transformar de um lagarto em uma borboleta. E a palavra de Deus diz que José foi para a casa de Potifar. Depois a palavra de Deus diz que ali ele foi caluniado pela mulher de Potifar, porque ela queria coabitar com ele e ele não quis, porque ele era como Daniel, ele não se contaminava com os manjares do rei, ele era como Cedraque, Mesaque e Abednego, ele não misturava, porque a túnica de José tinha sido arrancada pelo homem. Mas a intimidade com Deus, as promessas, os sonhos que Deus deu para José estavam guardados dentro do seu coração. Então nessa tarde, se tem arrancado os seus projetos externos, se você olha para um lado e para o outro, você pensa que o seu casulo está quebrado, que a borboleta não vai nascer, não. O barquinho, quem fez foi Deus. Ralabassúbia. Como assim, irmã Silvia? Deus fez o barquinho. Eu estou fazendo uma simbologia, que quem te fez foi Deus. Quem fez José foi Deus. E vamos rapidamente chegar onde Deus quer para que vocês venham entender. E José foi caluniado, mas mesmo assim ele não se dobrou para Potifar. E a palavra de Deus diz que ele foi para o cárcere, mas aonde José passava, Deus prosperava a vida de José. Quando ele passou pela vida de Potifar, Deus prosperou a casa de Potifar. Aí o inimigo usou Satanás, a mulher de Potifar, para querer, arrancar a bênção de José. Só que José pensou dessa forma: meus irmãos quiseram isso quando arrancaram a minha túnica, mas eu perseverei na intimidade que eu tenho com meu Senhor, e eu vou perseverar aqui também. Quando ele estava no cárcere, passado um tempo, ele recebe a confiança e ele recebe as chaves do cárcere e começa a cuidar ali, porque aonde há um escolhido, aonde há
um barquinho de Deus, uma lagarta que vai passar pela metamorfose de virar borboleta. Ah, meu filho, meu ouvinte, Deus não permitirá que você não tenha os recursos, porque Deus nos exalta. Quando pensamos que está tudo acabado, Deus entra com a solução. Eu sempre digo que o erro do urubu é pensar que a onça está morta, porque nós somos servos de Deus, mas somos sábios, somos como José, precisamos perseverar quietinhos dentro do casulo e saber a hora que Deus irá fazer nós sair do casulo e virarmos uma borboleta. E ali a palavra de Deus diz que foi ali duas pessoas, um copeiro e um cozinheiro, e ali ele interpretou os sonhos dos dois. Um se cumpriu rapidamente, o outro com poucos dias também se cumpriu do copeiro. E ele pediu para o copeiro: quando você puder, fala para Faraó sobre mim, fala que sou honesto, que sou um homem que eu cumpro com as coisas do meu Senhor. E se passaram mais de 2 anos, e um dia Faraó teve um sonho, e nem os magos, os adivinhos, ninguém conseguia definir o sonho. Aí aquele copeiro se lembrou que havia alguém no cárcere, que se fosse até o Faraó, interpretaria o sonho. Aí mandaram chamar José no cárcere. Hanai de sube de couva labanai. Não se preocupa, meu amado. Você não precisa do homem. O dia que Deus falar que é hoje, você pode ter certeza que assim como o barquinho voltou para as mãos do menino, assim como a lagarta que entrou no casulo, saiu a borboleta que todos admiram e quer que ela toque, assim será a sua vida. Deus conhece o teu endereço, Deus conhece o teu coração, e Deus conhece a hora de abrir a sua vitória. Você pode estar passando a dor, mas a sua vitória terá sabor de mel. A tua história terá virada e Deus será por você. E meu amado ouvinte, José foi até Faraó. E a palavra de Deus diz que José tomou banho, colocou vestes para se apresentar perante Faraó. E Faraó relatou os seus sonhos e José os interpretou. Porque a palavra de Deus diz, de Gênesis a Apocalipse, que na terra há profetas, há homens e mulheres de Deus, há pessoas que não se corrompem, há pessoas que podem passar por cisterna, pode passar por prisões, pode passar por dívidas, pode passar por enfermidades, pode passar por câncer, pode passar por que for. Mas o dia que Deus fala que é hoje, você pode ter certeza que vai ser. E José interpretou os sonhos ali de Faraó. E ali, como interpretou que seria 7 anos de bonança e depois 7 anos de seca, naquele momento Faraó abriu o coração e disse: não há outra pessoa mais do que este, que tem esse Deus para ser abaixo de mim um governador e estar junto a mim, e ele resolverá tudo, porque a partir de hoje eu vi que o Deus de José é um Deus verdadeiro. Meu amado, até os que te perseguem vão querer estar ao teu lado. Até os que fecham as portas para você, quando chegar o momento da borboleta voar, do barquinho voltar para as tuas mãos, tu verás o que Deus fará. Você irá relatar e contar testemunho. E a palavra de Deus diz que passaram 7 anos de bonança, vieram 7 anos de seca. Aí, o que Deus fez? Quando havia já 2 anos, trouxe os 11 irmãos, os 10 irmãos de José até o Egito para buscar alimento. Porque o 11º irmão era Benjamim. Benjamim foi filho da mesma madre, da mesma mãe que José. Então Benjamim era um irmão que José não havia conhecido. Imagina os irmãos de José estando até José e ele querendo saber do pai, da mãe, desse irmão, né, que nascera depois. Mas ele soube esperar o tempo de Deus. Ele esperou saber que ele tinha passado pela cisterna, pelo cárcere, já estava governador, mas não era o momento de falar para os irmãos que era José. E aqueles irmãos buscaram alimento. Ele foi
e fez uma estratégia daqueles irmãos irem até o pai, trazer Benjamim. Houve um processo, porque a palavra de Deus diz no capítulo 23 de Salmos que os que nos perseguem nos verão sentados à mesa, mas não estarão na mesa, só se permitirmos. E a palavra de Deus diz que no momento certo, no capítulo 45 de Gênesis, versículos 7 e 8, diz José para os irmãos: pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa seção na terra, para guardarmos em vida um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Meu amado, José ali explicou para os irmãos que eles não tinham nada a ver com o processo que Deus havia escolhido José. Porque ali aqueles irmãos se encheram de temor e de tremor, porque eles tinham mentido para o pai, para Israel, para Jacó, que seu filho, seu irmão havia morrido. Eles tinham mentido. Existem pessoas que estão ao nosso lado, que se dizem amigos, mas não são amigos. São como Judas, são como os irmãos de José. Mas não tem problema. Eu digo para vocês, espera o tempo de Deus, espera Deus te exaltar. Vai para o joelho, ore por eles, e no momento certo Deus irá te exaltar. E ali José explicou para os seus irmãos que se ele não tivesse sido vendido, que se não houvesse arrancado a túnica dele, se ele não tivesse passado o processo na casa de Potifar, se ele não tivesse passado o processo na prisão, se ele não tivesse passado o processo dos 7 anos de bonança, se ele não tivesse passado o processo já de 2 anos de escassez, ele não estaria ali como pai de Faraó. Então, meu amado, não olhe para as suas lutas, não olhe para as suas adversidades. Quem te fez foi Deus. E Deus te comprou na cruz do Calvário, quando Jesus foi crucificado. Deus fez José. Deus permitiu que José passasse a transformação, a metamorfose da lagarta a virar uma grande borboleta. Deus permitiu que José fizesse tudo ao quanto ele havia projetado. Às vezes o homem não entende o que Deus quer para a nossa vida, mas quando nós temos intimidade com Deus, nós não precisamos do homem. O homem pode arrancar a nossa túnica, pode nos lançar na cisterna, pode nos lançar no cárcere, pode nos caluniar, pode fazer o que quiser, porque se tivermos intimidade com Deus, oração e jejum, isso não nos abalará. Então o tema dessa tarde foi: podem arrancar a túnica, mas a intimidade com Deus permanece. Vamos orar. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de amor, existem pessoas, Deus, nessa tarde que perderam as suas túnicas, nem foram arrancadas, elas foram perdidas por eles mesmos. A tua palavra diz, Deus, que nós precisamos do Senhor, não na casa, mas em nossa casa. Porque quando falamos assim, Deus, eu estou na rádio, é um significado. Mas quando eu falo eu estou em casa, tem outro significado. E assim é a presença do Senhor. A presença do Senhor precisa estar em nossa casa, porque a nossa casa é o nosso coração. Visita esses corações que perderam as suas túnicas. Visita também aqueles que foram arrancadas as túnicas como José. Mas que todos que estão ouvindo essa palavra, que possam, como eu, saber que nós estamos na transformação, na metamorfose da lagarta para se transformar na borboleta. Talvez, Pai, existem pessoas nesse dia que pensam, Pai, que perderam seus sonhos, que perderam um barquinho. Mas eu sei que eles vão encontrar o barquinho. E se precisar pagar o preço junto ao Senhor no joelho, eles irão pagar.
Senhor, esteja conosco nessa semana. Abra as portas e as comportas do céu. Que nós venhamos ter a paciência de José, a perseverança, a humildade, mas acima de tudo a dependência de estarmos servindo um Deus que é verdadeiro. Que nós venhamos a cada dia buscar intimidade contigo, buscar do alto os céus a tua misericórdia, porque sabemos que somos dependentes do Senhor. Visita cada ouvinte segundo a tua necessidade. Cumpra os teus propósitos, Pai, e que eles possam saber que eles estão passando a provação, que eles estão passando a adversidade, mas se eles dobrarem os joelhos, a dependência de Deus irá crescer, e eles não vão ter o Senhor na casa, mas vão ter em sua casa. Esteja conosco nesse dia, é o que eu peço em nome de Jesus, amém. Graça e paz nessa tarde. Eu deixo o abraço da irmã Silvia, e se Deus permitir, estaremos em mais um programa Momento com Deus na próxima segunda-feira. Orem pela irmã Silvia, que eu sou carente como eu oro por vocês. E uma semana de muita paz, de muita graça, de muita prosperidade espiritual sobre as nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz que quando buscamos o reino de Deus, primeiramente, tudo é acrescentado. Um abraço, graça e paz. Comece a adorar, meu querido irmão. Comece a exaltar o dono da unção. Se liga no mistério que vai desenrolar. O dono da bênção está neste lugar. Se o inimigo hoje veio pra esfriar, o poder de Deus vai ele queimar. Mas quando Deus resolveu agir, não há quem possa o impedir. Vejo alguns irmãos em línguas falar, vejo outros a profetizar. As crianças começaram a adorar. Tem chamas acesas de poder neste lugar. Comece a adorar, meu querido irmão. Comece a exaltar o dono da unção. Se liga no mistério que vai desenrolar. O dono da bênção está neste lugar. Se o inimigo hoje veio pra esfriar, o poder de Deus vai ele queimar. Mas quando Deus resolveu agir, não há quem possa o impedir. Comece a adorar, meu querido irmão. Comece a exaltar o dono da unção. Se liga no mistério que vai desenrolar. O dono da bênção está neste lugar. Se o inimigo hoje veio pra esfriar, o poder de Deus vai ele queimar. Mas quando Deus resolveu agir, não há quem possa o impedir. Ouça os passos de Deus aqui neste lugar. Sinta a Shekinah de Deus em tua vida operar. Contemple a brasa viva sobre o altar. O Deus dos deuses está neste lugar. Comece a adorar, meu querido irmão. Comece a exaltar o dono da unção. Se liga no mistério que vai desenrolar. O dono da bênção está neste lugar. Se o inimigo hoje veio pra esfriar, o poder de Deus vai ele queimar. Mas quando Deus resolveu agir, não há quem possa o impedir. Comece a adorar, meu querido irmão. Comece a exaltar o dono da unção. Se liga no mistério que vai desenrolar. O dono da bênção está neste lugar. Se o inimigo hoje veio pra esfriar, o poder de Deus vai ele queimar. Mas quando Deus resolveu agir, não há quem possa o impedir. Não, não há. Não, não há quem possa o impedir. Não, não há. Não, não há quem possa o impedir.
acabou de ouvir programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina. Falar com Deus.